Eu vou te mostrar agora quanto eu faturei no primeiro mês com a minha loja, tá? Sem enrolação, sem romantizar, sem fingir que foi fácil, que não foi, tá? Eu comecei do zero, era só uma garagem, né? Eu comecei do zero, com dúvida, com medo e com muita pressão na cabeça, que inclusive eu ainda tô com muita pressão na cabeça. E hoje eu quero abrir os números, mostrar os números para vocês de verdade, para você ver como é que foi esse começo, tá? Porque uma coisa é você falar que vai abrir uma loja, né? Outra coisa é você viver ali a rotina, né? Você tá com a chavinha na mão ali, abrir e ver o que você está construindo, né? Tem dia que entra cliente, né? E tem dia que não entra ninguém, tem dia que, que você acredita, tem dia que você fica desanimado. Eu dizer que a maior parte dos dias você fica desanimado. E no meio disso você precisa continuar fazendo o seu negócio, a sua loja funcionar. No começo eu tinha muita expectativa, mas também eu tinha muita insegurança, né? Eu ficava pensando se realmente ia dar certo, se o esforço ia voltar, se eu não estava me colocando, né, me metendo em algo maior do que eu conseguia aguentar, e isso faz parte, né? Muita gente olha de fora e só vê o resultado, mas não vê o que você está construindo, né? Tudo no improviso, na coragem, na persistência. Eu não comecei com a estrutura perfeita, na verdade, para ser sincero, no início eu não tinha nada, né? Não comecei com tudo pronto. Eu comecei com o que eu tinha, do jeito que dava, e aí eu fui ajustando no caminho. E talvez essa seja uma das partes mais realistas, né? De qualquer negócio. Você não começa sabendo tudo, e você vai aprendendo enquanto você faz. Então vamos lá. No meu primeiro mês, a minha loja ela faturou esse valor que vocês estão vendo na tela, né? E aqui já tem uma diferença muito importante, né? Faturamento ele não é lucro, né? Muita gente olha o número que entrou e acha que aquilo ali já é dinheiro sobrando, mas não é assim que funciona, né? Principalmente no comércio de varejo, tá? Teve mercadoria, né, que eu tive que comprar, teve, né, no caso às vezes reposição, né, despesa, de pequena, né, de sacola, essas coisas assim que a gente acaba esquecendo ali no meio do caminho, né, que são despesas pequenas, né, com a manutenção da loja e tudo mais, deslocamento que eu tenho que fazer, né, embalagem, várias coisas que vão ali consumindo o caixa da loja sem você perceber, são os gastos mais invisíveis que tem. Então, quando eu olho para esse primeiro mês, eu não olho só para o dinheiro que entrou, certo? Eu olho para o que isso representa, eu olho para a base que foi criada, né? Eu gastei muito com estrutura nesse início, né? Gastei muito dinheiro mesmo, assim. Então, o dinheiro que entrou acabou sendo já reinvestido. Então eu olho para o começo, né? O que eu olho quando eu vejo o faturamento, eu olho para o começo de algo que pode crescer e crescer muito mais, né? E o mais curioso é que nem sempre vende o que você imagina que vai vender, né? Às vezes o produto que parece mais simples é o que mais gira, né? Às vezes aquele item que você acha que vai ser o carro-chefe, ele acaba ficando mais parado. E isso me ensinou que o mercado responde muito melhor do que o ego, certo? Não adianta eu querer insistir no que eu acho bonito, se o cliente está mostrando outra coisa na prática, né? Foi nesse primeiro mês que eu comecei a perceber o que tinha mais saída, o que dava mais retorno e o que precisava ser mantido. E o porquê, né? Precisava ser mantido. E o que precisava mudar. E isso é muito importante, certo? Porque negócio de verdade não é só vender, é entender o movimento, entender o cliente e aprender com cada venda. Também teve a parte difícil, que ninguém gosta de mostrar, né? Teve dia de pouca venda, teve dia de incerteza, teve dia de olhar para a loja e pensar que se tudo aquilo
estava valendo a pena, né? E eu acho que é exatamente aí que muita gente desiste, né? Porque no início a recompensa nem sempre aparece na velocidade que você queria. E uma construção que você faz, né? Qualquer coisa que você vai fazer na vida, funciona dessa forma, cara. Você planta primeiro para colher depois, tá? E no futuro eu vou fazer mais alguns vídeos explicando essa questão. Empreender, principalmente no Brasil, tá? Não é só você querer ganhar dinheiro. Dinheiro é a última coisa que você vai ver. Aguentar pressão, corrigir os seus erros, né? Voltar no dia seguinte, mesmo quando o dia anterior foi ruim, e continuar mesmo quando o resultado ainda não impressiona. Muitas vezes o maior desafio não é o mercado, é você não abandonar o processo quando ele ainda está começando, certo? Esse primeiro mês também acabou me ensinando, né, que começar é mais importante do que esperar o momento perfeito. Tá? Eu aprendi muito, foi a minha primeira experiência com loja, né, com a minha loja, então eu aprendi muita coisa. Realmente na prática você aprende 1000 vezes mais, porque eu tinha teorizado muita coisa e muita coisa foi diferente do que eu tinha imaginado. Se eu tivesse ficado esperando tudo ali ficar ideal, talvez eu tivesse parado. Tem muita gente que passa tempo demais pensando, planejando, imaginando o cenário perfeito. Eu diria que eu ainda fui afobado, tá? Eu diria que eu ainda fui afobado, por mais que eu tenha planejado, né? Mas nunca, mas as pessoas no geral nunca costumam de fato entrar nesse jogo, né? E no final, o que muda a vida é você começar, cara. Uma outra coisa que eu aprendi é que o caixa ele vai mandar basicamente em tudo na loja, né? Se você não controlar se você não controla, né, a entrada e saída, parece que está andando. Você parece que o negócio está indo, mas na verdade ele só está girando, né? Então vamos supor, se o seu lucro foi de R$ 300, o seu faturamento foi R$ 1.000. Esses R$ 700 ele vai entrar no giro, então ele serve para girar. E mesmo assim, se você tem, sei lá, 300 de lucro, você tem que lembrar que você tem que pagar aluguel, água, etc. Então, no final das contas, e você tem que prestar muito bem atenção nesses dados, porque no final pode estar sendo só o giro e pode estar entrando para dentro desse giro, ou seja, vai estar diminuindo a quantidade de produtos que você consegue comprar, logo você também está diminuindo o lucro, e aí um efeito, você acaba entrando numa espiral. Não adianta vender também e não saber o que sobrou, né? Não adianta você faturar e não entender essa margem que você tem, não adianta você encher o estoque e deixar o dinheiro travado, que foi um erro que eu cometi. Eu comprei muito produto que vai ser difícil de ter saída, né? Ele não tem o que a gente chama de liquidez, né? Ele não tem, eu não consigo pegar esse dinheiro que eu investi nesses produtos, né? Que eu comprei essa mercadoria e eu não consigo recuperar esse dinheiro tão rápido, entendeu? E isso acaba sendo um problema, principalmente quando você está no começo. O ideal é você focar nesses produtos que têm mais giros, que tem, no caso, que tem mais giro. Entendeu? No fim, é a forma, o exercício que você faz para o seu negócio conseguir respirar, certo? E quando eu fechei esse primeiro mês, eu senti uma coisa diferente, porque ali eu percebi que aquilo já não era mais só uma ideia, né? Já era realidade, já existia movimento, já existia cliente, já existia resposta do mercado, né? E isso traz uma sensação de responsabilidade, né? Porque quando você vê que a coisa funciona, né? Mesmo que ainda seja pequeno, você entende que você consegue crescer, né? Se eu for frio e objetivo, esse primeiro mês ele acabou sendo mais um teste para mim, né? Um teste de produto, de organização, de rotina, de mentalidade e de resistência. E eu acho que o mais importante é isso. Ele mostrou que, essa loja, no caso, me mostrou que existe um caminho, né? Talvez ainda não seja o caminho mais bonito, né? O ideal, que é a primeira, então, né? Talvez ainda não seja o maior resultado possível, definitivamente não é o maior resultado possível. Eu sei que dá para fazer mais, mas já me mostrou que é possível continuar, entendeu? Dá para fazer. É por isso que eu não vejo esse primeiro mês só como um número. Eu vejo como a prova de que sai do zero é real, entendeu? Apesar dos números, eu vejo que dá para fazer, cara. Tipo, é uma sensação de que tem algo ali. Eu vejo como de que uma prova de que dá para começar,
né, pequeno e você ir estruturando e melhorando, de que dá para fazer acontecer mesmo sem ser tudo perfeito, planejado, e de que a consistência, né, você continuar insistindo vale muito mais do que a emoção ali passageira que você tem ali no início, né? Se você está começando alguma coisa agora, né, eu quero te falar com sinceridade, cara. Você não precisa vencer no primeiro mês, tá? Vídeo exemplo eu, tá? Você precisa sobreviver, aprender e ajustar. E isso já é muita coisa, cara. Muita gente desiste porque esperava um resultado rápido demais. Só que a vida real quase nunca funciona no ritmo da ansiedade. Então, se você está abrindo um negócio, montando uma loja, né, começando um projeto ou tentando fazer renda do zero, não olha só para o resultado hoje, cara. Olha para a direção, olha para o que já está sendo construído. Se você precisar alterar o plano no meio do caminho, você faz isso, entendeu? Porque às vezes o começo parece pequeno demais, mas é exatamente assim que tudo que é grande começa, tá? Então, esse foi meu primeiro faturamento do mês, tá? Vou deixar aí na tela de novo para você ver. Para alguns pode parecer pouco, né? Para mim foi um começo importante, tá? Foi a prova de que dá para sair do zero e construir alguma coisa com trabalho, né? Pensando bastante, né? Com a constância, e agora eu quero continuar, né? Melhorar e crescer cada vez mais, certo? No próximo vídeo eu posso mostrar, tá? O quanto que sobrou de lucro. Eu acho que seria até mais interessante. Quais foram os produtos que mais venderam, certo? E o que eu faria diferente se eu fosse começar hoje, tá? Porque tem muita coisa que a minha cabeça mudou, tá? Porque essa é a parte que muita gente não mostra, né? A realidade, sem maquiagem, sem fantasia, sem promessa vazia, certo? Se esse começo já valeu a pena, então imagina o que vem depois. Lembrando que o código da Binance, para você que está querendo ganhar 10 dólares aí, é só você colocar o meu código lá na Binance, cria sua conta lá na corretora, tá? Eu vou fazer vídeo sobre investimento aqui também, para você que quer aprender sobre criptomoeda, principalmente agora que o mercado tá uma chuchu para você comprar suas criptos, certo? Eu vou estar deixando o meu código da Binance. Vai lá, cria a conta e coloca o meu código de indicação e ganhe 10 dólares. Valeu!